Ela veio para mim em outra sala, naqueles carrinhos de alta, mas coberta em um pano, pálida e fria. Nem sua roupinha para o enterro a servia. Precisei enrolar por baixo do seu corpinho. Ela deu o melhor que pôde, assim como nós e os médicos, e será para sempre minha estrelinha. No Amar de hoje vamos conversar com a Tami, que passou pela dor de perder sua filha Thalita, com apenas 23 dias de nascimento. Tami vai contar tudo sobre esse processo doloroso e como está seguindo em frente. Tami, tudo bem? Tudo bem. Sei que você é fã do programa, fiquei muito feliz que você veio. Prazer pra mim. Você tem uma história de vida bem forte, de muita luta. E vamos lá contar desde o começo. Fiquei super emocionada além de sua pauta ontem. Quando você era mais nova, você passou por um acontecimento muito marcante na tua família. O que aconteceu? Minha mãe, né, sempre cuidou da gente. Meu pai não era um pai muito presente. E eles se separaram depois de muito tempo, eu descobri, porque ele abusou da minha irmã. Não foi às vias de fato, mas foi um abuso. E eu me lembro da cena da polícia entrando dentro de casa para buscar ele, porque ele não queria sair de casa. Foi um acontecimento que marcou muito e eu não entendia. Depois, com o tempo, a gente foi descobrir. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. E a sua irmã? Minha irmã, ela é mais velha do que eu, acho que ela tinha uns 10 anos. Mas isso já havia acontecido e foi descoberto só naquela época. E por isso que a sua mãe quis se separar? Sim. E aí vocês acabaram sendo criadas pela sua mãe? Sozinha, batalhadora, guerreira, cuidou da gente, nós 4. E mesmo com esse trauma, você sempre teve o sonho de construir uma família, ter filhos. Você conheceu o Thiago na igreja, Sim, que você frequenta, e depois de 4 anos, vocês acabaram casando. Como é que foi essa nova fase na sua vida? Muito difícil, porque a gente casou e foi morar onde minha mãe morava. Ela tinha saído de casa e deixado eu com os meus irmãos. Ela foi morar com um namorado. Uma família bem... Então foi meio turbulento, até que eu não aguentei mais. Fiz o puxadinho pra cima. E aí começou a paz, só que aí começou a depressão. Então foi um começo bem complicado. A partir do 2º ano de casamento, já comecei a adoecer. E o Thiago ficou firme ali. Então vamos voltar dessa fase difícil. Você teve essa depressão em 2015. Começou. E aí no final de 2018, você levou 3 anos para se reerguer. E nesse período veio o teu primeiro positivo. Como é que foi essa gravidez, Tami? Tava vivendo uma fase de melhora, né? Comecei a fazer reeducação alimentar. Eu tinha passado por uma infecção e quase morri. Então eu tava nessa de vamos viver, vamos, né? Comecei a melhorar da depressão. E aí, um certo dia, comecei a me sentir estranha. E eu sou muito sensível. Eu sinto meu coração batendo mais acelerado. O intestino ficou preso. Gente, não é possível, eu tô grávida. E aí foi positivo. Com 4 semanas, não tava nem o risquinho bem fraquinho. E foi uma alegria imensa, né? A emoção, eu filmei, aquela coisa toda pra postar. Primeiro exame de ultrassom, olha, era pra ter embrião aqui e não tem. E aí o médico nem me deu esperança. Ele já falou que, olha, provavelmente se não aconteceu o aborto em 15 dias... Você vai voltar aqui, a gente vai ter que te internar, vai induzir o aborto, porque provavelmente é uma gravidez anembrionada, né? Que quando tem o saquinho gestacional, tem tudo ali, menos embrião. E realmente, 15 dias depois, o saquinho já estava se desfazendo, então eu tive que internar, induzir o aborto. Quando você foi internada para induzir o aborto, você teve uma infecção muito forte e quase morreu. Foi depois, né? Eu fiz, né? Aconteceu o aborto, fiz a curetagem, e aí quando voltei para fazer o exame de controle, né, para ver se estava tudo bem. Um atendente, acho que estava aprendendo, e tem o preservativo lá da maquininha, né, que eles inserem. Do ultrassom? Do ultrassom. Transvaginal. E aí eu lembro de quando ele tirar, o preservativo ficou, por, sei lá, manuseio errado. Ali, naquela situação, acabou o exame, fui para casa, peguei uma infecção muito séria, que eu achei que eu ia morrer. Fiquei 4 dias sem comer nada, eu bebia água, vomitava. E aí quando eu me curei, tava nessa, quase morri, agora vamos reviver. Vou fazer, E 4 meses depois desse episódio, você teve o segundo positivo. Sim. Como é que foi essa segunda gravidez? Primeiro é um susto, porque não estava nos meus planos já engravidar logo após, e também é um risco, né, depois de uma curetagem. Mas, do mesmo jeito, descobri bem cedo, fiz um monte de teste até escurecer o risquinho, né, aquele de palitinho. E aí o exame, o ultrassom, primeiro ultrassom, aquela expectativa, né?
E tava lá o coraçãozinho batendo, a gente até filmou. Foi muito bom saber que, nossa, tem vida aqui, né? Aí renasce toda a esperança. Foi muito, muito legal. Foi uma gravidez super tranquila. Aí vocês repetiram o ultrassom, para alegria de vocês, estava tudo bem. Sim. Sua bebê já tinha nome, a Thalita. Só que teve um fator que preocupou muito o médico naquele momento. O que aconteceu, Tami? A gente repetiu, né, o morfológico, porque a médica anterior falou, olha, repete, porque eu não consegui ver algumas partes dos órgãos dela. Quando foi fazer a transvaginal, falou assim, o seu colo está no limite do encurtamento. 25 milímetros, ele disse. E ele falou, se encurtar mais, né, você vai ter sua filha prematura extrema. E é um aborto, né, praticamente, né, com 23 semanas. E ele falou, vou te encaminhar agora para gestação de risco, para você passar a ter o acompanhamento na gestação de risco, porque até ali estava sendo tratado como uma gestação normal. A marcação da consulta foi praticamente 10 dias depois. Nossa. A consulta que era para ser urgente não foi tão urgente assim. E daí os teus desafios estavam apenas começando. Sim. Daí você estava com secreções que aumentavam cada vez mais. A médica resolveu te internar naquele momento para não ter esforço e não correr o risco de perder o bebê. O que aconteceu nesse período, Tami? Eu internei, né, por urgência. Assim que eu internei, ela já viu que eu estava com 1,5 de dilatação. Então, o que estava saindo, a secreção que estava saindo era o meu tampão. E aí, internei com urgência, começaram a me dar progesterona, né, não podia fazer repouso relativo no hospital, um dia só. Porque no dia seguinte eu tive alta. Veio uma residente e chegou falando assim pra mim, não tem necessidade de você estar aqui. Tive alta, fui pra casa e fiz o meu repouso por mim mesma, porque eu sentia que eu precisava fazer. Como é que foram esses dias de repouso? Eu tive que ficar na sala, porque a minha casa tem muita escada, muita dor e eu não sabia que era contração já. Porque eu sou muito resistente à dor, então pra mim era uma cólica normal da gestação. Uma semana depois, aí já era dia 31 de dezembro, voltei pro hospital. Porque você tava sentindo muitas dores e você acabou percebendo que a sua bebê não tava mais mexendo. Tava bem quietinha. Tava quietinha. E ela não era quietinha. E aí você aferiu sua pressão e decidiu voltar pro hospital. Como é que foi esse retorno? Voltei, fui direto pra sala do médico. Então ali já estava em trabalho de parto, com 3 para 4 dedos de dilatação às 24 semanas e 4 dias. E ela disse assim, a gente vai ver por que você está tendo contração. E o tampão praticamente já tinha saído durante essa semana. Começaram a administrar antibióticos, porque eu estava com uma infecção muito alta. Né? Aí depois eles descobriram, porque eles acharam que talvez fosse uma pré-eclâmpsia, algum problema assim. E aí descobriram que não, que era uma infecção muito alta, que estava causando as contrações, e eu já estava com dilatação, né, 3 para 4 dedos. Eles iam tentar inibir as contrações para ver se segurava a minha filha. Conforme o tempo ia passando, as médicas estavam acompanhando os seus exames para ir vendo seus parâmetros. Daí você recebeu o diagnóstico de uma infecção nova no útero. Que risco isso trazia para você e para a bebê? Chegaram, né, o resultado dos exames e descobriram que na verdade não estava com pré-eclâmpsia nenhum. Outro problema era uma infecção gravíssima no útero que estava causando as contrações. E eu podia ter, né, uma sepse, tanto eu quanto minha filha. Então, nós duas estávamos correndo risco de vida ali. Puxa. E aí começou a administração de antibióticos e tentaram, né, e a inibição das contrações para ver se conseguia segurar ela um pouquinho mais. Isso você no hospital? Sim, internada já. Por um longo período de tempo você sentiu muita dor. Sim. E você resolveu pedir para Deus para que Ele fizesse o melhor para vocês duas. Pouco tempo depois, a tua bolsa estourou e a Thalita nasceu com 24 semanas, extremamente, menor que a palma da mão, né? 32 centímetros. Tami, como é que ela ficou? Faz uma linha do tempo desse momento do parto, super prematuro, e como é que você ficou? A partir do momento que estourou a bolsa, elas vieram pra mim e falaram, vamos te injetar o corticoide pro pulmãozinho, a gente vai investir, né, porque tem sim uma chance dela viver. Eu cheguei lá com 4 dedos, com 6 dedos, Thalita veio ao mundo, em 2 contrações ela veio, piquititica, 725 gramas e 32 centímetros, uma pequenininha. Eu só vi ela saindo de costas na mão do enfermeiro, não chorou, que é uma das coisas que mais dói, né, pra uma mãe não ver o seu filho chorar. Eu só lembro da médica falar assim pra mim, sangue, sangue, sangue. Então eu tive uma hemorragia muito séria, porque a minha placenta não tava madura, né,
estava prematura. Então eles me sedaram, né? Fizeram a curetagem, né? Limparam tudo. E eu fiquei apagada só no dia seguinte, às 5 horas da manhã que eu acordei. E aí, no dia seguinte, que foi o momento do encontro, né? Primeiro a médica veio falar comigo, falou que foi muito grave a hemorragia. Ela estava preocupada e eu estava super bem. Acho que eles lidaram muito bem com a hemorragia. Mas preservou seu útero? Sim, graças a Deus. Conta um pouquinho desse seu primeiro encontro, assim, vamos dizer, com a sua filha, e como é que foram esses dias, né? A gente aprende, né, como lidar em UTI, então tem vários procedimentos, protocolos, mas ver a minha filha, porque a gente idealiza, né, um bebezinho fofinho, cheio de gordurinhas, dobrinhas. E a minha filha tinha uma pele transparente, praticamente. Muito prematura. Eu via as costelinhas, aquela pelinha vermelha, os olhinhos tampados, que ela estava tomando aquela luzinha azul. É um choque. Chega a ser difícil você entender que aquilo é o seu bebê, aquilo, né? Foi um dia de muito choro, já chamaram a psicóloga, né? Que inclusive me atende até hoje. E é uma quebra de expectativa. Você vê um bebê que você não pode pegar, né? Para colocar a mão é todo um procedimento. Então foi um dia muito difícil. Eu chorei muito aquele dia. Eu fiquei revoltada, fiquei preocupada, fiquei tentando entender quem é essa criança, quem sou eu agora. Saiu um bebê da minha barriga, foi quando eu estava aprendendo a ser, que tinha um bebê, né? Ali ela estava começando a mexer e eu senti, então foi muito difícil. Então essa nova realidade, porque a gente faz as projeções, né? Os filhos, é o que você falou, aquele bebezinho, rosinha ali. O que os médicos da UTI falavam pra você, assim? Qual era o prognóstico da tua filhota? Claro que a prematuridade extrema já é um risco imenso, mas ela teve desdobramentos também muito complicados. E o que os médicos te falavam naquele período? A princípio eles estavam animados, né? Estavam, assim, também não me deixavam criar muita expectativa. Porém, eles falaram pra mim, olha, ela tá com sopro no coração, que é normal da prematuridade. Ela tá com sangramento cerebral, que é normal da prematuridade, porque tava tudo em formação ainda. Ela vai ficar entubada, ela é uma criança grave, porém, por enquanto, ela está estável. Tá tudo funcionando bem. Ela começou a se alimentar pela sondinha. Então, assim, os primeiros dias tava tudo bem. Esse foi um período de 20, 23 dias. E nesse momento você voltava para casa para dormir e passava o dia na UTI? Saía de casa meio-dia, mais ou menos, e passava o dia com ela lá na UTI. Eu aprendi a ajudar a trocar fraldinha, sabe? Comecei a viver aquela coisa de mãe e filha numa UTI, numa incubadora, que não podia ser manuseada toda hora por mim. Foram dias muito complicados, porque a UTI neonatal é uma montanha-russa. E alguns dias começou a dar falha o rim, porque o suprimento de sangue dela, que ia para esses órgãos vitais, estavam indo muito pro soprinho que ela tinha no coração. Então estava atrapalhando dos outros órgãos funcionar. E ela estava com a infecção ainda do meu útero, então juntou infecção com o rim falhando, ela precisou fazer diálise. Meu Deus. Teve um dia que eu cheguei e eles colocam o painel do pezinho, que vai aumentando, diminuindo, né? E ela tinha aumentado de peso. E aí eu fiquei feliz, né? Minha filha aumentou de peso, ganhou peso, que bom. Quando eu olho pelo vidro da UTI, minha filha super inchada, o dobro do tamanho dela. Foi quando o rim começou a dar falha. Eles ficaram, né, testando a diálise para ver se voltava a funcionar bem o rim. Enquanto isso, o coração começou a precisar de medicação para continuar batendo. Ela começou a ter convulsões. Inclusive, teve um dia que eu, ajudando, né, no meu dever de mãe, e nesse dia ela estava tendo uns espasmos, bem leves assim, uns espasmos de repente. E até aí ela não tinha sido sedada ainda. Se mexia, tentava dar uma abertinha. Eu cantava todos os dias para minha filha. E ela tentava interagir, abrir o olhinho. E aí, nesse dia que eu ajudei, né, ela começou a ter convulsão nas minhas mãos. E eu não podia me mexer, porque é um bebê daquele tamanho. A médica falou assim, mãe, calma, porque qualquer coisa que você fizer pode machucar ela, porque é muito sensível. Só que aí, a partir daí, eles tiveram que sedar ela, porque ela ficava muito estressada de toda hora alguém picando, né, uma criança muito grave. Óbvio, né? Toda hora picando, e ela não gostava de ser mexida, ela era uma criança muito brava. A sua filha acabou falecendo, infelizmente.
Sim. Por falência múltipla dos órgãos, por tudo que você relatou aqui. Isso já há 2 anos. Sim. E é uma dor que fica para sempre, não tem como apagar com uma borracha, né? É uma experiência muito triste, traumática. A gente vai do céu, que é a gravidez, até a tristeza profunda, né? Como é que você e o teu marido estão hoje? Vocês pretendem tentar novamente? Eu tenho plena noção de que provavelmente a próxima gestação será de risco. Porque eu tive incompetência istmo-cervical, né? Então, isso que eu queria saber. Você acabou descobrindo o que te levou a sua filha nascer extremamente prematura. Imagino que você deva ter feito consultas com especialistas. E existe uma chance de você talvez engravidar e passar já com médico de gestação de alto risco? Ou cuidados e prevenção? Ou é uma coisa que você não quer correr o risco? Por mim, parou por aqui, chega. Sei. E nem adoção, você pensa? Eu já tenho o Kleber, né? Que é o meu irmão, que é praticamente nosso filho. Vamos contar essa história. Então, você tem um irmão mais novo. Sim, que é de outro pai, né? Ele é a rapa do tacho da minha mãe. E aí ele optou por morar com você? Quando ela saiu de casa e eu fiquei antes de casar, eu já cuidava dele. Porque ela acordava muito cedo e acabou não levando ele. Então eu fiquei... Que idade ele tem? Hoje ele tem 16 anos. E aí tornou-se um vínculo. E irmão que virou filho. Virou filho. E aí eu casei, fui pra cima, ele foi junto e é nosso filho. E eu costumo dizer assim, a minha decisão de engravidar daqui a um tempo, porque eu estou me cuidando pra não agora, porque agora que eu tô vivendo a Tami de novo, porque eu passei pela depressão, todas essas perdas. Lógico. E eu não vivi durante 7 anos. Não tem como a gente sair dessa... E aí agora eu tô focando em me cuidar psicologicamente, emagrecer, ficar ativa pra viver, né? Isso. Voltar a viver finalmente. E eu tô gostando de voltar a ser eu. Então, é uma decisão que não é muito açucarada de sonho, sabe? Não tem mais esse sonho brilhante. Mas eu gosto de dizer que vai ser uma decisão racional, que eu quero tomar, né? Se Deus permitir, eu vou conseguir programar isso direitinho. Claro. Vai ser legal fazer uma tentativa novamente. Se der tudo certo, vai ser incrível. Mas, Tami, vamos descer um pouquinho pro chão. Olha o que você tá vivendo agora. Olha um dia de cada vez. Isso. Mas sim, temos planos, mas bem racionais. Tami, depois de tudo que você passou, né? Qual é o significado de amor pra você? Eu acho que pra mim amor é missão, porque a gente ama e a gente se compromete à vida daquela pessoa. Pode ser uma coisinha pequenininha ou um ente querido, mas conscientemente ou não, existe uma missão ali de manter aquela pessoa próxima, cuidar. Eu tenho uma missão hoje por amor de levar esse legado, de não deixar que isso se apague, perpetuar essa história de 4 meses e 22 dias. Então, pra mim, amor é missão. É missão. Tami, obrigada por ter dividido a tua história com a gente. Muito obrigada. Desejo uma boa sorte pra você, pro Thiago, pro teu irmão, pra sua família. Tomara que seus desejos se realizem. Boa sorte. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!